E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver a alternativa B da pergunta número 2 da prova do nível 4 do Uber de 2014. Né? Então, só para relembrar, esta daqui é a questão número 2, uma comparação entre Sol e Antares. Né? Isso aqui que está escrito é a resolução da alternativa A, que já tem um vídeo, né, que foi onde eu resolvi essa alternativa, né? Vou deixar o vídeo na descrição deste vídeo. Então nós vamos, nesse daqui, resolver a alternativa B, que é: calcule quantas estrelas iguais ao Sol cabem dentro de Antares. E olha aquela dica que o Oba muitas vezes dá. Evite contas necessárias, faça uma única razão: o volume de Antares dividido pelo volume do Sol. Então é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer o volume de Antares dividido pelo volume do Sol. Essa é a resposta, né? Porque assim a gente vai ver quantas vezes Antares é maior do que o Sol, né? Ou seja, quantos sóis caberiam dentro de Antares. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, muitas pessoas, né, chegaram na prova e não sabiam calcular volume de esfera. E realmente, né, a gente não aprende em qualquer canto, né? Não que seja difícil, mas que a gente não vê isso muito frequentemente na escola. Então muitas pessoas nem sabem, ou sabiam e esquecem. Então, imagine que você está na prova. Se você lembra, muito legal, né? Você lembra que o volume da esfera, nós calculamos como sendo 4πr cubo, sendo r o raio, dividido por 3, 4/3 de πr cubo. Esse é o volume da esfera. Agora, e se você não lembrava disso? E aí? Bom, é que tá. A gente pode deduzir como fazer essa razão, mesmo sem saber durante a prova como se calcula o volume da esfera. Como que a gente saberia isso? Bom, pense o seguinte. Por exemplo, a área de uma circunferência. Como se calcula? Bom, a área da circunferência, vou chamar de SC, é igual a πr². Agora pensa, como que a gente fala que é área? Área, a unidade é uma unidade de comprimento ao quadrado. Então, por exemplo, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, né? É uma unidade de comprimento ao quadrado. E volume? Bom, volume também é o cubo, né? Nós temos centímetro cúbico, litro, né? Também é uma de volume, mas é uma unidade de comprimento, pode ser ao cubo, né? Por exemplo, quilômetro cúbico. Então, para isso daqui, para nós chegarmos num valor de volume, né, é óbvio que a gente vai ter que sair do raio ou do diâmetro, né? Agora, nós podemos deduzir, mesmo sem saber qual é a expressão que calcula o volume, que nós vamos ter que ter lá um raio ao cubo ou um diâmetro ao cubo. A gente vai ter que ter um dos dois lá, para a gente chegar numa unidade que esteja ao cubo. Por quê? Por exemplo, na diária, nós temos o π vezes o raio. O π não tem unidade. Então, o que está fazendo essa unidade ficar ao quadrado é o próprio raio. Então, o que aqui no volume, no cálculo do volume, vai fazer essa unidade ficar ao cubo, tem que ser o raio ou o diâmetro. Né? Esse raciocínio é para quem não sabia como chegar nessa expressão. Então, nós sabemos que tem que ter um raio ao cubo ou um diâmetro ao cubo. Agora pensa, comprimento da circunferência é 2πr. Volume não, área da circunferência é πr². Agora, na circunferência tem um 2π multiplicando. Na área tem um π. Como é que você vai saber o que tem aqui multiplicando? Como é que você vai saber que tem o 4 ou que tem o 3 multiplicando? Ou seja, o 4, o 3 e o π são constantes. Né? Não importa qual é o raio ou o diâmetro da circunferência que você está medindo, sempre vai ter essas constantes. E como que você ia deduzir essas constantes na hora da prova? É que tá, você não precisa saber delas. Na hora que você fosse dividir uma pela outra, como é uma constante, tanto no cálculo de um volume como no cálculo de outro volume, iam ter essas constantes. Então, como é uma razão, essas constantes iam se anular. O que ia sobrar era justamente as coisas que variavam, ou seja, o raio e o volume. Desculpa, o raio e o volume não, o raio e o diâmetro. É o que varia. O que tivesse que ir multiplicando o raio ao cubo ou o diâmetro ao cubo, né, é o que a gente ainda não sabe direito, isso não importa, porque seriam constantes. E como estaria no cálculo das duas, iam se anular. Então, a gente deduziu que no cálculo do volume vai ter ou raio ao cubo ou diâmetro ao cubo. E pode ser que tenha alguma coisa multiplicando ou dividindo. Só que isso não vai importar. Por quê? Porque é uma constante
E como está no cálculo das duas, vai ser anular. Então o que importa pra gente é o raio ao cubo ou o diâmetro ao cubo. E agora, com qual dos dois que a gente vai usar? Bom, aí é que tá. Tanto faz. Por quê? Porque o diâmetro é igual ao raio sobre 2. Então, se você fizer o diâmetro de um, você vai fazer o diâmetro do outro. Se você fizer o raio de um, é o diâmetro sobre 2. E o raio do outro também é o diâmetro do outro sobre 2. Então vai dar na mesma. Então nós deduzimos. Essa razão, a razão VA sobre VS é igual ao R de A ao cubo dividido pelo R de S ao cubo. É isso. Né? E um jeito de provar isso, saindo da expressão, essa expressão real calcula, né, o volume da esfera, seria o seguinte. VA sobre VS é igual a 4π RA cubo sobre 3 dividido, né, como a divisão de fração inverte, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então 3 dividido por 4π RS ao cubo. Então, corta 3 com 3, 4 com 4 com 4π com 4π. Né? Então, o que realmente vai sobrar é RA cubo por RS cubo. Né? Então, a gente pode perceber, não necessariamente a gente precisa ter uma fórmula matemática para resolver as coisas. É só a gente pensar um pouquinho. Então, vamos aqui finalmente resolver o exercício. Nós deduzimos lá na alternativa A que o raio, que o diâmetro de Antares é 9 vezes 14 vezes 10 a sétima quilômetros. Esse é o diâmetro em quilômetros, né? Esse 8,4 que foi a resposta do exercício está em unidades astronômicas. Se foi a resposta, porque ele perguntou em unidades astronômicas na alternativa A. Só que a gente vai usar em quilômetros para B, porque nós temos o diâmetro do Sol também em quilômetros. Então, o diâmetro de Antares é 9 vezes 14 vezes 10 a sétima. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, nós vamos ter que fazer o raio de Antares ao cubo dividido pelo raio do Sol ao cubo. Isso é igual a quanto que é o raio de Antares? Bom, de novo, nós vimos aqui. É 9 vezes 14 vezes 10 a sétima. O raio de Antares vai ser igual a 9 vezes 14 vezes 10 a sétima sobre 2. Então, vou cortar esse 2 com esse 14, vai sobrar um 7 aqui. Então, portanto, o raio de Antares é 9 vezes 7 vezes 10 a sétima. Né? E agora, quanto que é o raio do Sol? Né? E aqui, tudo ao cubo. Né? A gente pode passar, como tem o denominador ao cubo, o denominador também, a gente pode colocar que é tudo ao cubo. E qual que é o raio do Sol? Bom, nós temos que o diâmetro do Sol é igual a 14 vezes 10 a quinta. Eu só coloquei em potência de 10. Então, se eu divido isso daqui por 2, eu chego no raio. Então, aqui não deixa de ser o diâmetro. Aqui é o raio do Sol. Então, eu vou cortar esse 2 com esse 14. Aqui vai sobrar 7. Então, o raio do Sol é 7 vezes 10 a quinta. Então, vamos resolver esta conta. Nós vamos chegar em 7 com 7, 10 a quinta com 10 a sétima, vai sobrar aqui um 10 a segunda. Então, isso daqui é igual a 9 vezes 10 a segunda elevado a 3. O que é? 9 ao cubo é 729. 10 ao quadrado ao cubo é 10 a sexta. Este é o número de vezes que o Sol caberia dentro de Antares. É o volume de Antares dividido pelo volume do Sol. Só uma observação. Teria um modo um pouquinho diferente, talvez até um pouco mais simples da gente fazer isso. Como? Bom, o seguinte. Nós temos que o volume de uma sobre o outro, a gente viu que vai ser o volume de Antares dividido pelo volume do Sol é o raio de Antares ao cubo sobre o raio do Sol ao cubo. A única diferença seria que a gente não ia começar fazendo por número, né? A gente ia usar menos número, né? Talvez seja até melhor, porque é mais rápido e tem menos chance de errar, né? Então esse talvez seja um outro modo, talvez um pouco melhor de fazer. O raio de Antares é o diâmetro de Antares sobre 2, certo? Então,
é o diâmetro de Antares sobre 2 ao cubo, dividido pelo diâmetro do Sol sobre 2 ao cubo. O que acontece? Na hora que a gente levar isso daqui ao cubo, vai ficar dividido por 8 e dividido por 8. Então esses dois vão se cancelar aqui. Então isso vai ser igual ao diâmetro de Antares ao cubo, dividido pelo diâmetro do Sol ao cubo. É por isso até que eu falei que poderia usar tanto o raio ao cubo como o diâmetro ao cubo, caso você não soubesse essa expressão. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que, ele falou aqui na alternativa A, Antares tem o diâmetro 900 vezes maior do que o diâmetro do Sol. Então, o que eu vou fazer? No lugar de diâmetro de Antares, eu vou colocar 900 vezes o diâmetro do Sol. Então, 900 vezes o diâmetro do Sol, dividido pelo diâmetro do Sol, né? Vou colocar tudo isso daqui ao cubo. Então, na hora que eu cortar aqui ds com ds, nós vamos ficar 900 ao cubo, que também é igual a 729 vezes 10 à sexta. Então é isso. Resolvemos a alternativa B, um exercício muito legal. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.